Olá a todos, meu nome é Darliane Mingali dos Reis, sou estudante da Universidade Federal de Viçosa e hoje trago esse trabalho com a temática da distribuição geográfica de taguçotes cubanos em cultivos de arroz. Esse trabalho foi realizado por mim, tendo como orientadora Natália Ribas e auxílio de demais colaboradores. O cultivo de arroz é muito importante em todo o mundo. Aqui no Brasil, esse alimento é o segundo mais consumido. Essas plantas de arroz apresentam uma diversidade de variedade muito grande, podendo apresentar coloração e sabores diferentes. Uma planta que possui um ciclo no decorrer de um ano e uma produção concentrada principalmente no continente asiático, onde a gente tem como principal produtor a China. A cigarrinha do arroz, Tagoçotes cubanos, é uma das principais pragas do cultivo do arroz, causando danos diretos, como a sucção de seiva, e danos indiretos, sendo vetor do vírus da folha branca e causando também a fumagina. Dessa forma, esses danos, então, vão causar uma redução da produção, causando vários prejuízos aos agricultores. Ademais, essa praga possui um desenvolvimento dependente de fatores bióticos e abióticos. Dessa forma, devido aos sérios danos causados por essa praga na safra do arroz, é de extrema importância que a gente compreenda a distribuição geográfica desse inseto, de forma a implementar estratégias de manejo e de controle que sejam eficazes no controle dessa praga. Sabemos então que fatores que podem afetar a distribuição dessa praga são fatores abióticos, como a umidade, a precipitação e a temperatura, e fatores bióticos, como os inimigos naturais e a planta hospedeira. Para determinar a distribuição geográfica da espécie, é necessário realizar um modelo de distribuição, onde a gente vai combinar dados que são coletados sobre a ocorrência dessa espécie com variáveis preditoras, de forma a estabelecer modelo que relaciona a presença ou a ausência das espécies com as variáveis. Dessa forma, para gerarmos então um modelo, nós vamos combinar as bios, que são as variáveis climáticas, com os pontos de ocorrência da praga, gerando então como um produto final um modelo com as classes de adequabilidade. Diante disso, o objetivo desse trabalho foi desenvolver um modelo de nicho ecológico para identificar a distribuição geográfica de tagoçotes cubanos em cultivos de arroz em todo o mundo. Para a determinação da ocorrência da praga, foi coletados os pontos de ocorrência em artigos científicos na plataforma do Google Acadêmico, no site do USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, e no GBIF, que é o Centro Global de Informação sobre Biodiversidade. Para a determinação do modelo, os dados que foram coletados anteriormente foram então inseridos no programa Maxent com todas as variáveis climáticas presentes na tabela. As variáveis que estão presentes nessa tabela foram retiradas do site WorldClim e após essa rodagem dos dados, os resultados das contribuições das variáveis foram então submetidas a uma correlação de Pearson, eliminando as variáveis altamente correlacionadas. Posteriormente, com as variáveis selecionadas, foi executado um novo modelo e então, com os resultados obtidos, foi realizada a confecção dos mapas no programa ArcGIS. Os pontos de distribuição da espécie foram encontrados no continente da América do Norte, América Central e América do Sul, sendo que na América do Norte ocorreram nos Estados Unidos e em Porto Rico, na América Central, em Costa Rica e México, e na América do Sul, na Colômbia. O potencial de ocorrência da cigarrinha do arroz está concentrado em 5 continentes:
americano, africano, asiático, oceânico e em uma parte do continente europeu. No mapa, podemos observar as classes de adequabilidade, sendo representado em branco locais onde não temos adequabilidade da praga, de cor amarela a baixa adequabilidade dessa praga e de coloração vermelha a alta adequabilidade dessa praga. São regiões onde temos fatores muito favoráveis para que essa praga ocorra. Diante dos pontos de ocorrência que acabamos de ver no slide anterior, nós temos variáveis climáticas que contribuíram para esses pontos, sendo uma delas a temperatura média anual. Dessa forma, eu trouxe aqui um gráfico, onde no eixo X a gente tem a temperatura média anual em graus Celsius e no eixo Y temos a densidade da praga em logaritmo. Podemos então observar no gráfico que a uma temperatura de 30 graus Celsius, a densidade da praga atinge um máximo, sendo essa temperatura uma temperatura então ideal para o seu desenvolvimento. Outra variável climática que vai influenciar na densidade da praga é a precipitação anual. Nesse gráfico, no eixo X, temos a precipitação anual em milímetros e no eixo Y, a densidade da praga em logaritmo. Como podemos observar, a 3.000 milímetros, a densidade da praga atinge um máximo, e entre uma faixa de 3.000 a 6.500 milímetros de precipitação anual, a densidade da praga se mantém constante. Diante dos resultados obtidos, a ocorrência da praga apresenta alta adequabilidade em regiões de Equador, Colômbia, Peru, Bolívia, Indonésia e Papua Nova Guiné. Nessas regiões, a temperatura anual varia em torno de 30 graus Celsius e a precipitação anual em torno de 3.000 milímetros. É necessário redobrar a atenção nessas regiões para diminuir então a incidência de tagoçotes cubanos em cultivos de arroz. Uma das maneiras de diminuir a incidência dessa praga é redobrar a atenção em fronteiras de forma a evitar a entrada do inseto. Podemos concluir que as informações geográficas obtidas nesse trabalho podem ser utilizadas no manejo integrado de pragas para tagoçotes cubanos, de forma a evitar que essa praga se propague em determinadas regiões. A temperatura e a precipitação influenciam na distribuição desse inseto. Os países que apresentam alta adequabilidade para essa praga devem redobrar os cuidados fitossanitários. Outras variáveis, além das que foram abordadas nesse trabalho, contribuem para o desenvolvimento de tagoçotes cubanos, o que exige que mais estudos sejam realizados. Deixo aqui as referências bibliográficas que foram utilizadas nesse trabalho para possíveis consultas. Deixo meus agradecimentos à Universidade Federal de Viçosa, ao Grupo de Manejo Integrado de Pragas do Departamento de Entomologia, ao CIA, CAPES, FAPEMIG e CNPq, por me permitir realizar esse trabalho.